Terror na fazenda. Um fim de semana tranquilo, era tudo que Gabriel queria após dias e dias de trabalho desgastante. Assim que saiu do escritório, ele se apressou em ir para sua casa, preparar suas malas, entrar no carro e partir em direção à fazenda de seus pais. Após algumas poucas horas de viagem, o jovem rapaz chegou ao seu destino. A primeira coisa que fez foi abraçar seu pai e dar um beijo na sua mãe. Depois, disse que só queria passar os próximos dias em total descanso. Mais tarde, depois do jantar, Gabriel sentou-se com seu pai na varanda, e adentrou a madrugada conversando e contemplando a escuridão ao redor da fazenda. As únicas coisas que se viam eram os faróis dos carros ao longe na estrada. Ainda assim, com muita dificuldade. A fazenda ficava longe da agitação em que Gabriel enfrentava nos seus dias. Foi uma conversa descontraída e saudosista. Relembraram de coisas passadas e revelaram planos para o futuro. O tom da conversa mudou depois que o pai de Gabriel contou sobre alguns acontecimentos recentes na fazenda. O homem contou que estava tudo na paz de sempre, mas após um incêndio misterioso na plantação, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foram as inexplicáveis mortes de animais no dia posterior ao incêndio, depois parte da plantação apareceu seca, plantas e árvores morreram. Mas havia algo a mais, algo mais perturbador. Tanto o pai, quanto a mãe de Gabriel avistaram algo andando em meio às plantações, algo que na visão deles, não era humano. Mas mesmo assim não se abateram. O pai de Gabriel prometeu a ele que pela manhã mostraria as coisas estranhas no meio da plantação. Como ambos estavam cansados, não demoraram muito a dormir. No dia seguinte Gabriel e seu pai andaram por toda a fazenda, constataram e viram coisas surpreendentes. Havia cercas destruídas, árvores derrubadas, plantas queimadas e um clarão aberto no meio da plantação que ia em direção a uma mata fechada. Gabriel queria ver até onde ia essa abertura na mata, mas seu pai o proibiu. Não demorou muito e logo retornaram para casa. Mas Gabriel ficou intrigado com o que viu. De noite, assim que seus pais foram dormir, Gabriel decidiu investigar o que estava acontecendo na fazenda. Não sabia muito bem o que estava fazendo, mas, pensando na segurança deles, foi em frente com a investigação. O jovem rapaz pegou uma lanterna e se armou com uma faca de cozinha. Gabriel, para não acordar seus pais, pulou a janela do quarto em que estava. Ele fez o mesmo trajeto que havia feito com seu pai pela manhã, e foi até chegar naquela abertura no meio da mata. Com muito cuidado Gabriel foi andando pelo caminho, passou por uma pequena cerca e continuou até chegar a um local cheio de árvores. Gabriel continuou caminhando, iluminando todos os lados, até que, por fim, notou algo estranho no chão próximo a uma árvore. A única árvore que estava sem folhas e completamente seca. Havia um buraco no chão, não muito grande, com uma espessura de um pouco mais de meio metro. Gabriel se ajoelhou próximo ao buraco e começou a iluminar o seu interior. O buraco parecia ser muito fundo e um estranho cheiro vinha dele. Mas antes que pudesse sair dali, o jovem percebeu um movimento dentro do buraco. Nem deu tempo de Gabriel saber do que se tratava, e foi surpreendido por uma criatura que veio do interior do buraco. No desespero e no meio da escuridão, Gabriel não viu bem o que era aquilo, apenas notou os 2 olhos vermelhos da criatura, e sem olhar para trás correu desesperadamente até a casa. No trajeto, enquanto era perseguido pela criatura, Gabriel se machucou esbarrando contra galhos e contra os arames das cercas. Chegando na casa, Gabriel pulou a janela, fechou-a rapidamente e se encolheu em um dos cantos do quarto. Ele não sabia se avisava seus pais, e na dúvida, continuou sentado no canto. De repente,
Gabriel começou a ouvir batidas na porta da casa. Batidas tão fortes que acordaram seus pais. Gabriel correu até o quarto em que eles estavam e disse para os dois não saírem de lá. Eles perguntavam o que estava acontecendo, mas Gabriel não respondeu e foi logo colocando os móveis pesados para barrar a porta. Novamente seu pai perguntou o que estava acontecendo. Gabriel só disse que tinha um monstro atrás dele, mas não revelou o que ele tinha feito até então. As batidas na porta continuaram, até que aquilo que estava lá fora conseguiu adentrar a casa. O som da porta se quebrando foi seguido por sons de objetos e móveis sendo destruídos. Gabriel e seus pais ficaram apavorados. Depois de destruir muitas coisas, o que quer que tenha entrado na casa começou a se dirigir para o quarto em que todos estavam. E como fez com a porta da sala, estava fazendo na porta do quarto, estava tentando arrombá-la através de batidas violentas. O pai de Gabriel disse que seria muito perigoso continuar ali e eles deveriam fazer algo. O senhor agachou próximo à cama e puxou uma caixa onde se encontrava uma espingarda calibre 12 e muita munição. Depois se equipou com a arma e pediu para que Gabriel tirasse o móvel da frente da porta e a abrisse. Gabriel ficou receoso, mas obedeceu seu pai. Ao abrir a porta do quarto, todos puderam saber de fato que era aquilo que assustou Gabriel e adentrou a casa. Havia uma criatura magra, alta, braços e pernas compridas, com a pele escura avermelhada e com chifres pontudos na cabeça. Mesmo aterrorizado, o homem atirou contra esse sinistro ser, que pareceu não sofrer muitos danos com o tiro, mas, ainda assim recuou. Mas não era só aquela. Havia outras 3 criaturas iguais à primeira. Todas elas avançaram contra Gabriel e seus pais, que correram de volta para o quarto. Mais uma vez Gabriel colocou o guarda-roupa em frente à porta. As criaturas ainda continuaram tentando entrar por alguns longos minutos, até que tudo ficou em silêncio. Com medo, Gabriel e seus pais permaneceram no quarto até o dia clarear. Foi nesse momento em que as criaturas pareceram ir embora. A casa ficou toda destruída pelas criaturas, essas que, não se sabe de onde vieram e o que queriam. Tão rapidamente como apareceram, elas sumiram. Depois desse dia, nada mais aconteceu. Mas Gabriel e sua família ainda temiam a volta das criaturas. Mas só aquela pavorosa noite foi suficiente para perturbar a mente de todos. Cuidado com o que você deseja. Certo dia, eu estava na casa da minha avó, era uma tarde normal como qualquer outra, estávamos tomando café, e começamos a conversar sobre diversos assuntos, até que então ela me contou uma história que prendeu a minha atenção. E me deixou com um frio na espinha. A história em si se passou há muitos anos atrás, quando minha avó ainda era jovem, no estado de Santa Catarina. A família era composta por 9 irmãos, sendo 4 mulheres e 5 homens. Como é de se imaginar, desde pequenos todos sempre tiveram obrigações no campo, a fim de ajudar na renda familiar. Os pais da minha avó também sempre foram pessoas muito trabalhadoras e humildes. Vindas de fora do país, mais precisamente da Alemanha e Polônia, com o intuito de fugir da Segunda Guerra Mundial. O meu bisavô, pelo que minha avó me conta, sempre foi um homem muito calmo, sem maldade alguma no coração, entretanto mesmo gostava de sair para beber. Aos fins de semana, era como se fosse uma tradição se reunir com os amigos no bar da cidadezinha, para conversar e falar sobre a vida. Entretanto, naquela noite algo fez com que essa tradição fosse quebrada por muitos anos. Na noite em questão estava muito escuro, ao ponto de meu bisavô ter que andar com uma espécie de candelabro para poder enxergar, pois como eles moravam no interior, não havia energia elétrica no local, e havia uma neblina espessa, a fim de dificultar ainda mais a visão do meu bisavô, e do cavalo em que ele estava montado. Antes de partir para o bar, os pais da minha avó tiveram uma conversa. Minha bisavó não queria por nada que seu marido saísse aquela noite.
como se sentisse que algo ruim iria acontecer, mas a contragosto dela, meu bisavô saiu aquela noite e ainda proferiu a seguinte frase: "Eu vou nem que o diabo apareça na minha frente." Certa vez eu ouvi em algum lugar a seguinte frase: "Cuidado com o que você deseja, pois pode acontecer." Pois bem, infelizmente para o meu bisavô, seu desejo foi realizado naquela noite. Na ida para o bar tudo ocorreu como era esperado, reunião com os amigos, bebidas e comida, estava tudo ocorrendo conforme o esperado, até que chegou a hora de voltar para casa. No retorno para casa, meu bisavô tinha que passar por uma ponte, que ao lado existia uma cachoeira. O problema em questão é que o local de sua passagem continha muitas histórias macabras. Porém, meu bisavô nunca foi de acreditar em coisas sobrenaturais, apesar de ser uma pessoa de muita fé. Até então tudo ocorria bem, como de costume a caminhada na ponte não tinha nada para dar errado, até que então o cavalo começou a ficar muito agitado. Como se estivesse vendo algo, ou sendo perseguido por algo que apresentava perigo iminente. Meu bisavô tentava acalmar o cavalo, entretanto o mesmo estava muito apreensivo. Até que então, meu bisavô sentiu algo subindo na parte traseira do cavalo. Segundo ele, era um bicho todo preto, de olhos vermelhos e com os dentes muito afiados, e disse a seguinte frase para ele: "Você me chamou e eu estou aqui." Nesse momento meu bisavô saiu correndo com o seu cavalo, sem olhar para trás. Quando chegou em casa, minha avó disse que seu pai estava branco, com uma expressão como ela nunca o tinha visto antes. Até hoje não sabemos se foi algo sobrenatural ou o efeito da bebida. Mas nos deixou com o benefício da dúvida. Relato de um coveiro. Onofre era um velho coveiro que trabalhou durante toda a sua vida em um pequeno cemitério. A sua casa ficava bem no centro dele. Como ele convivia com os mortos diariamente, nunca teve medo de assombrações, sequer acreditava em fantasmas. Porém, uma noite ele estava caminhando pelo cemitério como de costume, pois muitos jovens costumavam se reunir lá durante a noite, bebiam e faziam a maior bagunça. Mas esta noite estava tranquila, era noite de lua cheia, ele quase não precisava usar a sua lanterna para iluminar o local. Após caminhar por todo o cemitério, ele voltou para sua casa. Onofre sempre foi um homem solitário e morava sozinho. Deitou em sua cama. Pouco tempo depois ouviu alguém bater em sua porta. Quando ele abriu, para o seu espanto não havia ninguém. Neste momento ele achou que poderia ser alguma brincadeira de um dos jovens que frequentava o cemitério e não deu muita importância. Fechou a porta e foi para o seu quarto. Quando olhou pela janela, ele pôde ver um velho senhor sentado em uma das sepulturas. Rapidamente, ele correu em direção a ele, mas de fora da casa ele não podia mais ver ninguém. Ao aproximar-se do túmulo, verificou que havia a foto de um homem velho. Parecia ser o mesmo que havia visto pela janela. Então ele pensou que poderia ser a sua imaginação, e quando virou de costas para o túmulo para voltar para casa, ele deu de frente com o velho homem. O mesmo da foto. Ele ficou amedrontado e começou a rezar e pedir para que o homem fosse embora. Mas o velho senhor insistia em bloquear a sua passagem e lhe disse que aqueles garotos haviam feito algo terrível em sua sepultura. Disse que não tinham respeitado seu descanso e que todos morreriam um por um, pois o que eles tinham feito era imperdoável. Após dizer tudo isso, ele simplesmente desapareceu. Onofre correu até a sua casa e trancou a porta. Não conseguiu dormir durante toda a noite. No dia seguinte, um carro funerário entrou no cemitério e foi direto até a capela onde eram realizados os funerais. Os funcionários preparavam o velório e quando ele entrou na capela ficou espantado ao ver que o corpo que estava ali era de um dos jovens que frequentava o cemitério. Aos poucos, parentes e amigos do jovem chegavam para o funeral. Os outros dois jovens que costumavam frequentar o cemitério, outro garoto e uma garota, também chegaram pouco tempo depois.
Foi então que Onofre se dirigiu até eles e perguntou o que eles haviam feito no túmulo do velho senhor. Os jovens ficaram espantados com a pergunta do coveiro e se recusaram a responder. Onofre insistiu, disse ainda que eles corriam um grande perigo e lhes contou o que havia ocorrido no cemitério na noite anterior. Os jovens ficaram atormentados após ouvirem o relato do coveiro e correram para fora do cemitério, não esperaram sequer o enterro do amigo deles. Após o jovem ser enterrado, Onofre voltou para sua casa, tomou banho e ao entrar em seu quarto pôde observar o fantasma do velho sentado em sua sepultura. Ele sorria de uma forma assustadora e sarcástica. Passaram-se alguns dias e nada de estranho aconteceu no cemitério. Porém, uma certa manhã, o carro funerário entrou no cemitério. Desta vez, quando ele entrou na capela, observou que os funcionários da funerária colocaram um caixão lacrado na capela. Após alguns minutos, ele pode ver um quadro que foi posto ao lado do caixão. A fotografia era do outro garoto. Ele acompanhou todo o funeral aguardando que a garota aparecesse, porém o corpo foi enterrado e ela não apareceu. No dia seguinte pela manhã a garota bateu em sua porta. Ela chorava muito e implorava pela ajuda do coveiro, pois ela sabia que seria a próxima. Onofre falou que só poderia ajudar se ela contasse o que eles haviam feito na sepultura durante aquela noite. Neste momento a garota começou a lhe relatar o que aconteceu, porém implorou para o coveiro não contar nada a ninguém, pois o que eles haviam feito era algo muito terrível. A garota disse chamar-se Larissa, afirmou que os jovens estudavam na mesma escola e eram todos colegas de sala. Relatou que os três gostavam de frequentar o cemitério à noite, onde todos bebiam e contavam histórias de terror. Certa noite, Maurício propôs um desafio. Tratava-se do seguinte: quem conseguisse o objeto mais assustador do cemitério ganharia a aposta. Porém, os objetos somente poderiam ser revelados após saírem do cemitério já na casa de um deles. Foi então que todos foram até o apartamento de Larissa, pois os seus pais estavam viajando. Logo ela revelou que havia subtraído um vaso de flores. Já Marcos revelou que havia pegado a foto de uma mulher de uma das sepulturas. Em seguida, Maurício revelou uma sacola de pano. Quando os jovens viram o que estava dentro dela, ficaram atormentados, pois Maurício retirou um crânio de seu interior. Neste momento, Larissa e Marcos ficaram furiosos com Maurício e imploraram para que ele devolvesse o crânio para sua respectiva sepultura. Ele logo concordou, bem como todos eles decidiram devolver os objetos ao cemitério, porém devolveriam durante a noite para que ninguém pudesse ver o que eles haviam feito. Ao conversarem, descobriram ainda que os objetos eram de duas sepulturas que estavam lado a lado. A fotografia era da esposa do velho senhor que assombrava o cemitério, o mesmo relatado pelo coveiro. O crânio era do esposo e as flores eram de ambos os túmulos. Alguns minutos depois, o telefone do apartamento de Larissa tocou. Ela escutou a voz de uma mulher que perguntou se ela gostava de flores. Em seguida, perguntou se o seu amigo Marcos gostava de fotografias. Logo após o telefone ficou mudo. Os jovens pensaram que aquilo poderia ser algum tipo de brincadeira de alguém que poderia ter visto o que eles fizeram, mas ao mesmo tempo ficaram assustados ao imaginar que poderia ser a mulher da foto que estava sepultada no cemitério. Todos foram para suas casas. No dia seguinte, logo pela manhã, Larissa recebeu uma ligação de Marcos, que lhe contou que Maurício havia sido encontrado enforcado pela sua mãe durante a madrugada em seu quarto. Os dois foram diretamente acompanhar o funeral de seu amigo. Ambos estavam inconformados e se questionavam o porquê Maurício havia tirado a própria vida. Neste momento o coveiro aproximou-se, conversou com eles e os dois saíram completamente assustados do cemitério. Passaram-se alguns dias e Larissa não havia mais conversado com Marcos. Uma certa madrugada, Larissa ouviu o barulho de sirenes. Olhou pela janela e observou diversas ambulâncias e carros de polícia no prédio de Marcos, que era em frente ao seu. Logo em seguida, ela trocou de roupa e conseguiu entrar no prédio de Marcos. Durante toda aquela confusão,
Ao aproximar-se dos paramédicos, ela se assustou ao ver que era o corpo de Marcos que estava caído no local. Ele havia se jogado do 15º andar do edifício. Ele estava irreconhecível, pois a sua cabeça explodiu ao chocar-se contra o solo e haviam miolos por toda a parte. Larissa voltou muito triste e assustada para o seu apartamento. Não conseguiu dormir durante a noite toda e não teve coragem de ir ao funeral de seu amigo. Mas decidiu procurar pelo coveiro. Ela não tinha outra alternativa e teria que contar o que eles haviam feito naquela noite, pois ela sabia que seria a próxima e talvez Onofre seria o único que poderia ajudar. O coveiro perguntou onde estavam os objetos furtados do cemitério. Larissa respondeu que eles estavam em um quarto no piso térreo de seu prédio, onde alguns moradores usavam de depósito para guardar objetos. Ele disse para que ela os pegasse imediatamente e que retornasse ao cemitério. Larissa correu ao seu prédio, colocou os objetos em uma sacola e retornou ao cemitério. Lá, acompanhada do coveiro, eles caminharam em direção às sepulturas. Lá ele colocou o crânio dentro do caixão do velho homem, que estava violado. Em seguida colou a fotografia no túmulo da esposa do velho e colocou o vaso com as flores já secas entre ambas as sepulturas, porém colocou também outro vaso com flores novas entre os túmulos. Neste momento o coveiro acendeu 2 velas e pediu para que Larissa rezasse com ele em pedido de perdão. Ao terminarem a oração, emocionada Larissa pediu perdão em voz alta. Em seguida uma forte brisa passou pelos dois, porém as velas continuaram acesas e Onofre disse que provavelmente eles teriam aceitado o pedido de perdão de Larissa. Vários dias se passaram e muitos funerais foram feitos no cemitério. Onofre acompanhava a todos e ficava aliviado ao saber que nenhum corpo velado era de Larissa. Algum tempo depois ele recebeu a notícia de que ela estava viva e bem. Muitos anos se passaram do ocorrido. Larissa continua viva, mas o coveiro não costuma mais fazer as suas rondas noturnas no cemitério, pois sempre que caminhou no local durante a noite e olhou pela janela, ele avistou os 2 jovens mortos que estão condenados a vagar pelo cemitério, entre o mundo dos vivos e dos mortos.